Olá pessoal de terceiro ano, aqui é o professor Claudio Henrique mais uma vez. A gente vai ter um momento de filosofia e a gente vai falar da experiência política contrária à democracia. O que seria experiência política contrária à democracia? A gente pode fazer um recorte na história do Brasil e se reportar a 64, onde no qual o Brasil ele passou por um golpe contra a democracia, não é? Golpe esse que se deu pelos militares. A resistência e repressão na ditadura militar. Havia movimentos, de reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais. Movimentos têm origem em situação de escassez, mas condições de vida e a opressão. A história ela se vale da luta de movimentos sociais contra regimes opressores. É possível ver as particularidades entre todas elas. Aqui a gente tem a imagem, uma imagem bastante conhecida, Os livros didáticos geralmente traz os artigos e a TV sempre utiliza dessa imagem. Um momento de repressão contra o manifestante nas ruas, no qual os militares agem com agressão. Nós temos sempre de um lado a resistência e do outro lado a repressão. Muitos fatores diferentes resultaram no golpe militar de 64. A gente percebe aqui manifestantes na rua, com cartaz onde tem uma frase dizendo amanhã vai ser um outro dia. O golpe de 64 é um golpe de Estado, deixar isso bem claro, um golpe de Estado, um golpe no Estado do Brasil em 64, onde designa o conjunto de eventos ocorrido em 31 de março de 64, no Brasil, que culminava no dia 1 de abril de 64, com um golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart. Lembrando que quem estava no poder era João Goulart, também conhecido como Jango. Esse golpe militar ele também é forte percebido que houve uma crise também no Brasil nesse período que propiciou e apoiou as ideias militares. A crise econômica ela estava em relação à questão da economia que não estava resolvida, vinha passando por uma situação conturbada desde o governo de Jânio Quadros, Então, João Goulart tinha em suas mãos uma grande dificuldade, porque ele tinha pegado o governo em crise econômica e dificultou o seu trabalho. Outra questão também é a proximidade com blocos comunistas. João Goulart havia boatos que o mesmo ele tinha relação com comunistas. Isso fortaleceu os militares. Então, nós temos a Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, e os Estados Unidos não viam com bons olhos essa aproximação de João Goulart com os comunistas. Jango, como é conhecido João Goulart, ex-sindicalista e ministro do Trabalho de Vargas, ou seja, de Getúlio Vargas, ele tinha uma imagem falsamente criada pela direita de líder comunista. Então a direita tinha já feito comentários dizendo que o mesmo era comunista. Havia articulações, e o deputado Carlos Lacerda e o Exército, ambos eles faziam articulações contra o governo, e os Estados Unidos financiavam e treinavam as tropas brasileiras. Acabaram eclodindo em um movimento que conhecemos como ditadura militar. Então veja que tudo isso, a falsa ideia de que João Goulart estava ligado aos comunistas, a fragilidade econômica brasileira, tudo isso deu força para que os militares lutassem para chegar ao poder. Na década de 50, voltando um pouco, a gente tem no Brasil um período de expansão do corpo estudantil. Por que a gente está falando de estudante? Porque dentro da ditadura militar,
os estudantes vai ter um papel muito significativo. E eu quero dizer que os estudantes eles tinham conquistado, na década de 50, força política. Esses estudantes, provenientes da classe média, né, várias ideologias contra o regime dentro das universidades. O movimento estudantil é um movimento da área da educação no Brasil, no qual os sujeitos são os próprios estudantes. Estudante é diferente do aluno, né? Aluno é aquele que tem acesso ao ensino e o estudante é aquele que interage, né, com a instituição educativa, ou seja, é protagonista, né, de forma mais intensa, grupo de estudo, grupos culturais, pesquisa, programa de extensão, como PET, atlética, né? As reformas da universidade, reunindo milhares de estudantes para melhorar a educação brasileira. Nós temos aqui um encontro, né, de vários estudantes para melhorar a educação no Brasil. UNE, né, em 1940, a UNE defende o fim da ditadura, né? Lembrando que a UNE é onde os estudantes estão ligados, né? O Estado Novo de Getúlio Vargas toma posição contra o nazifascismo e defendendo a ruptura do Brasil com o país do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em 1950 a 1956, a UNE foi comandada por um grupo de direita ligado à União Democrática Nacional. A UDN, que tinha como braço acadêmico a Aliança Libertadora Acadêmica. Na década de 1960, o movimento estudantil ele ganha mais corpo. Os estudantes se organizam e fundam seus diretórios centrais, né? Os estudantes DCE, Diretório Acadêmico, né? E em 28 de março de 68, os estudantes Edson Luiz de Lima Souto é morto durante uma manifestação contra o fechamento do restaurante Calabouço, né, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, cerca de 50 mil pessoas participam de um cortejo fúnebre, né, onde várias pessoas foram presas clandestinamente pelo Exército. Entre elas, Rogério Duarte, responsável pela arte dos panfletos da UNE, na época. A repressão, dentro de pouco tempo, os militares se ocuparam de reprimir os movimentos estudantis e desarticulá-los, né? Já no começo do regime militar, o governo federal se utilizou dos mais diversas estratégias de coesão e controle da opinião pública, né? Então, entre essas estratégias que o governo militar utilizava para controlar a sociedade, um deles foi o ato institucional e outro foi a censura prévia à imprensa. Foram apenas esses dois desses mecanismos amplamente utilizados ao longo de boa parte do período de ditadura, né? No combate ao setor da oposição. Só lembrando que esses atos institucionais eles davam um grande apoio ao presidente, né? Eles criavam leis, aprovavam leis. Quem afirma é o presidente da IPE, José Souza, que compara o momento atual com o que foi enfrentado antes do golpe militar de 64. Antes do golpe, o país tinha que escolher dois caminhos. Se ele seria uma sociedade de massas, mais inclusiva, ou uma sociedade de 20%. E a escolha foi feita. Com o golpe, foi a escolha por essa minoria. A sociedade deve perceber que ela tem a perder e o preço que isso envolve, né? Isso explicou o mesmo. Movimentos contrários à ditadura. Quem é que estava contra os militares? Contra esse sistema ditatorial, né? Os movimentos estudantil, os movimentos sindicais, as ligas camponesas, a luta armada, a ação popular, artistas, as mobilizações contra o regime militar, né? Os jornais, por exemplo, foram amplamente utilizados como veículo de denúncia dos
autoritarismos governamentais. No teatro, muitas apresentações continham um forte teor revolucionário, né? Nos palcos da opinião, a oficina e arena, espetáculos eram montados em represália ao conservadorismo social e aos limites políticos da época. Nós temos imagem aqui do jornal Folha de São Paulo. O governo baixa ato, né? Os atos institucionais. Grupo de mulheres dizendo contra a censura pela cultura. A música de protesto, né, surgiu em 60 e 70, vivenciaram o esplendor da produção musical no Brasil. Compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil elevaram o cenário da música nacional a níveis de criatividades raramente experimentados. Boa parte dessa produção, né, foi motivada pela combativa resistência à repressão militar que então cerceavam através dos meios mais perversos as liberdades artísticas. Nós temos imagem aqui de Gilberto Gil, Caetano, uma grande parceira, né? O tropicalismo, né, que estava o movimento no qual os músicos estavam muito ligados. O tropicalismo foi certamente um dos movimentos mais representativos desse período, engajados no duplo propósito de se posicionar criticamente à ditadura e de pensar a formação de uma identidade nacional. Os tropicalistas se sobressaíram ao defender a importância do intercâmbio com as demais culturas do mundo. Os AIs, né, os atos institucionais. Quando a gente fala AI, é o ato institucional, que dava amplos poderes a quem estava no governo, né? Os atos institucionais eles foram normas e decretos elaborados no período de 1964 a 1969, durante o regime militar no Brasil. Então, esses decretos davam muito poder ao governo, né? Foram 17 ao todo, né? 17 atos institucionais, sendo 104 atos complementares, né? Além dos 17, havia 104 complementares. Um desses atos foi o AI-5, né? Um dos cruéis, fechando o Congresso. O presidente da ditadura militar foram eles. Vamos citar aqui Castelo Branco, o primeiro, que foi de 15 de 4 de 64, no início, né? A 15 de 3 de 67. Um militar, um cearense, né? Castelo Branco. Arthur da Costa e Silva. Ele foi do 15 de 3 de 67 a 1 de 8 de 69. O Emílio Gásio, né? Médici, de 69 a 74. Ernesto Geisel foi de 74 a 79. João Batista Figueiredo, de 79 a 85, onde finaliza esse período chamado ditadura militar. Nós temos 5 dos militares que assumiram. Aí vem o processo da direta já. O que foi a direta já? Movimentos civis. Quando eu digo civil, não envolvia nenhum militar, certo? Só outra categoria. Essa direta já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido em 83, né? E 84. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da República no Brasil se concretizou com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta de emenda constitucional foi rejeitada, frustrada, né? Frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro, né, do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo colégio eleitoral. Nós temos aqui a imagem de Tancredo Neves, né, o próprio Lula ali à esquerda. Aí nós temos contextualizar aqui o governo do Sarney, porque ele vai assumir o governo, porque Tancredo não assume, né? Então o governo Sarney, ele também é chamado de governo
José Sarney, 15 de março de 85 a 15 de março de 1990, foi um período da história política brasileira que corresponde à posse de José Ribamar Ferreira Araújo da Costa, Sarney, na presidência da República, até sua sucessão por Fernando Collor, né? Porque após o Sarney foi o Collor. Sarney assumiu o governo inteiramente após a internação de Tancredo Neves e definitivamente em 21 de abril de 85, após a morte do qual foi o primeiro presidente civil após mais de 21 anos de regime militar no Brasil, né? Só deixando bem claro, Tancredo Neves é o primeiro presidente civil, só que ele não assume pela questão da saúde e a morte. Então, o Sarney assume. Nós temos aqui a imagem de José Sarney. Aí vem pós-Sarney, vem Collor, né? O Collor, também denominado como a Era Collor, ou República das Alagoas, né? Ligado à sua terra natal. Foi um período da história política brasileira iniciada com a posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 90, e encerrado em 2 de outubro de 92, com seu afastamento do governo, após a aprovação do impeachment, em 29 de setembro. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960. Então o povo votou diretamente em Collor, né? Quando a 60, o Jânio Quadros tinha sido eleito pelo povo. Depois disso, todos os governantes, eles não tinham sido colocados pelo povo, no caso dos militares. Venceu a última eleição direta para presidente antes do início do regime militar, né? Quem? Jânio Quadros. Aí nós temos imagem do governo Collor, o seu sucessor, Itamar Franco, o governo Lula, né? Que vai de 2003 a 2010, corresponde ao período da história política brasileira, certo? O Lula, nós temos em 2006, novamente, Lula reeleito, né? Aí após o Lula, nós temos o governo de Dilma Rousseff. Após o Lula, nós temos Dilma Rousseff, que vai até 31 de agosto de 2016, né? Dilma Rousseff. Até 31 de agosto de 2016, quando ela é afastada e o Michel Temer assume, em 2016. Aí, em 1 de janeiro de 2019, nós temos o surgimento de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, em 1 de janeiro de 2019. Estamos nos dias atuais, ainda com Bolsonaro, em 2021. A gente fica por aqui.